Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Entendendo a Bíblia. Eu sou pastor sênior da igreja Betel Serra, na região metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo. Meu nome é Honório do Carmo e estando vivendo esses momentos na nossa nação e no mundo, entendemos que estudar a Bíblia nesse momento e sempre, por se tratar de uma disciplina espiritual e pessoal, é algo que acrescenta então a nossa fé e nós temos uma tremenda necessidade nesse momento como igreja de ter a nossa fé acrescida ainda mais. E estamos nesse estudo de Bíblia toda semana e estaremos iniciando no livro de Atos dos Apóstolos. Estudaremos então todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, se Deus quiser, juntos vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Estes encontros ficarão gravados para uma posterior revisão, caso queira, né? Então, quero passar para vocês como vai ser a estrutura desse nosso encontro. Será assim, eu vou fazer uma exposição do assunto e você então poderá fazer perguntas sobre o texto ou até mesmo sobre qualquer outro assunto alusivo à Bíblia Sagrada. Claro, aquilo que eu sei eu respondo, aquilo que eu não sei eu vou ser honesto e vou buscar, vou pesquisar, procurar respostas e aí tanto você quanto eu vamos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus. No início do nosso próximo encontro, então, faremos uma breve recapitulação por meio das perguntas que serão feitas sobre o texto e no final da aula falaremos sobre as outras perguntas e será assim os nossos encontros, ok? Inicialmente, queridos, eu quero dar algumas dicas como é que eu faço para ler e estudar. As pessoas que me conhecem sabem que às vezes, quando saio para as minhas férias, eu levo alguns livros para estar lendo e algumas pessoas me perguntam por que eu levo tanto livro para as férias, porque se perguntam se eu já li todos esses livros aqui, enfim, eu percebo que às vezes as pessoas têm certas curiosidades, mas eu quero falar alguma coisa que diz respeito ao que nós estamos vendo agora. Queridos, eu separo pelo menos em 4 grupos os tipos de leitura, e é por isso que eu leio inclusive até mais de um livro de uma só vez, claro, não ao mesmo tempo, mas simultaneamente, né? Eu tenho leituras que é de entretenimento, leitura de repouso, leitura de relax, é uma leitura mais fácil, né? Esses são os livros que eu gosto de ler nas férias. Por exemplo, esse livro é um livro de ficção, fantasia, e li nessas férias passadas e já estou no volume 3, As Crônicas de Olã, né? Esse livro também, apesar de ser um livro secular, é importante ler no momento em que nós estamos vivendo, mas não é algo que eu estou a fim de memorizar, de guardar certas palavras. Eu quero ter um conhecimento geral sobre o assunto, então leituras de entretenimento, leio sentado no sofá, deitado à cama, por aí. Segundo tipo de leitura, leitura de consulta. Aí são dicionários, como esse, por exemplo, dicionário bíblico, livros de pesquisa, livros que eu busco base para melhorar então assim a minha argumentação sobre determinados assuntos. Então não é um livro para você pegar e ler de capa a capa, é um livro para você ter mais apenas para pesquisa. Terceiro grupo de leitura é leitura de meditação. Aquele livro que você lê uma frase, você para, pensa, o que o escritor quis dizer com isso? E aí você vai aplicando dentro do seu espírito. Livros poéticos,
É aí que eu leio o livro de Salmos, o livro de Provérbios. Não é um livro que eu quero também estar memorizando, estar buscando uma aprendizagem maior. Não, é algo para alimentar o meu espírito, e não necessariamente o meu cérebro enchendo de informação, né? O quarto grupo de pessoas aí são leituras que geram formação, são instrumentos práticos para sermos pessoas melhores a cada dia. Aí o estudo da palavra de Deus, para mim, se encaixa muito nisso, ou qualquer tipo de matéria secular, de estudo para crescimento, né? E aí, queridos, lendo a Bíblia, não dá para eu ler deitado, sentado na rede, descansando. Não, aí eu tenho que sentar à mesa como estou aqui agora, geralmente com uma caneta na mão, um papel na mão, ou então o meu notebook, e eu vou então fazendo usando algumas técnicas para eu estar assimilando, aprendendo, e que vai me fazer lembrar posteriormente, né? Bom, algumas técnicas primeiro fazer uma pré-leitura, conhecer o livro de capa a capa. Eu gosto de olhar o índice, eu gosto de ler os temas de capítulo por capítulo, e quando começarmos a estudar livro de Atos é que nós vamos fazer. A ideia é que esse tipo de livro, principalmente a Bíblia, a gente passa primeiro por ela como se fosse de avião ou de helicóptero, numa visão panorâmica de todo o livro, todo o contexto, e depois aos poucos a gente desce e vai olhando pedaço por pedaço, parte por parte do que nós vimos de cima. E numa segunda, terceira, quarta leitura, aí nós já vamos estar levantando as folhas para ver se tem algum fruto escondido. Ou seja, esse é o ritmo que eu gosto de estar fazendo, é uma técnica para poder estar buscando ainda mais aprendizagem. Uma segunda técnica seria destacar no livro as partes mais importantes. Antigamente eu não era muito à vontade em riscar, principalmente Bíblia. Mas depois que eu percebi que quem comprou o livro fui eu, e que o livro pertence a mim, eu posso riscar, eu posso pintar, eu posso fazer o que eu quiser. E isso é muito importante numa revisão, quando você quiser rever o texto lido, o capítulo lido, fica mais fácil com os destaques, né? Eu gosto também de fazer anotações no próprio livro. Quando é um livro mais complicado, de difícil compreensão, eu gosto de fazer parágrafo por parágrafo. O que eu entendi desse parágrafo? Uma vez que cada parágrafo é uma ideia. Então, escrevo em uma frase ou duas frases no máximo o resumo daquele parágrafo. No final de tudo, eu costumo construir uma espécie de fichário, um resumo do livro com base nessas anotações que fiz, né? O outro ponto seria buscar mais informações. Eu leio uma determinada palavra, não sei o que significa. Aí, se eu não sei no português o que significa, eu vou no dicionário português. Se eu não sei o que significa dentro do contexto bíblico, vou no dicionário bíblico. Ou vou buscar um outro livro, um outro contexto que me ensine um pouco mais sobre aquele assunto, para eu poder melhorar no aprendizagem. E por último, e que não pode faltar, é a aplicação prática, aplicação na nossa vida. É isso que faz a diferença entre os teóricos e aqueles que são práticos, né? Eu tenho uma historinha que eu não sei muito bem se é bem assim. Se você conhece a original, você me ajuda aí, porque eu posso melhorar na próxima que eu falar. Mas conta-se a história de dois homens que estavam na plataforma onde acontecia uma conferência. E um preletor com formação teológica, um homem profundo no hebraico, nas línguas originais, melhor dizendo. Então ele discorreu a respeito do Salmo 23. E quando ele terminou de fazer a exposição do Salmo 23, o povo todo aplaudiu, festejou, se alegrou, pois tamanha era a profundidade do conhecimento falado por aquele preletor. Posteriormente, o pastor local, o anfitrião, chama um missionário já bem idoso
muito experimentado na vida missionária, e ele pede para que o pastor também desse uma palavra a respeito do Salmo 23, e o missionário então pega a palavra e diz que tudo já havia sido feito, tudo já havia sido falado sobre o Salmo 23, e elogiou assim o preletor que lhe antecedeu, mas ele então pede permissão para recitar o Salmo 23. E ele começa recitando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele começa e discorre todo o texto do Salmo 23, memorizado. E quando ele termina de falar, o auditório está todo em lágrimas, chorando. E aí o preletor virou para o pastor anfitrião e disse: por que aconteceu isso? Por que quando eu terminei de expor, o povo me aplaudiu e agora, depois da exposição memorizada do Salmo 23 desse missionário, o povo ficou em prantos? E o pastor virou para ele e disse: é porque você conhece tudo a respeito do Salmo 23. Mas esse missionário, ele conhece o pastor do Salmo 23. Não dá para ser só teórico. Eu fiz meu curso de teologia, não posso desfazer. Mas aprendemos muita teoria. Mas se quisermos conhecer a vida, se quisermos conhecer a prática, a vivência, a gente precisa buscar aplicar na nossa vida cada leitura que fizermos da Bíblia Sagrada. E se não praticarmos, nós nunca seremos um cristão melhor. Por que eu falei sobre esse ponto? Hoje é o início do nosso estudo, mas também hoje é o Dia Mundial do Livro, e é por isso que eu dei essa palhinha para cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá numa breve visão panorâmica do livro de Atos. O livro de Atos vem logo depois dos 4 evangelhos, logo o 5º livro do Novo Testamento. Os evangelhos são livros biográficos, por isso discorre a respeito da vida de Jesus, quem era Jesus, onde nasceu, o que fez. Já o livro de Atos é um livro histórico, então ele vai narrar a história da igreja primitiva até possivelmente o século, final da década de 60, meado de 60, por aí. O livro de Atos também é conhecido como os Atos de Pedro e os Atos de Paulo. Falamos que são Atos dos Apóstolos, mas a gente vê que, pelo menos nos primeiros 15 capítulos, a gente vê os demais apóstolos, mas o que se destaca até o capítulo 15 é o ministério de Pedro. E do 15 em diante, o que mais destaca é o ministério de Paulo, por isso conhecido dessa forma. E é isso que faz com que a gente consiga dividir o livro de Atos dos Apóstolos em 2 temas, ou em 2 sessões. A primeira sessão aborda o surgimento do evangelho global, onde judeus e gentios, judeus que estavam por ocasião do Pentecostes, 3.000 se converteram de uma vez, e aí cada um depois voltou para a sua terra. A Etiópia passou a conhecer o evangelho por causa daquele homem que se converte no meio do caminho e é batizado por Filipe. Enfim, o evangelho é espalhado como um evangelho global, porém, ainda debaixo de uma orientação e de uma quase que imposição judaica, do cumprimento de algumas leis cerimoniais, como por exemplo a circuncisão. Mas essa primeira sessão ela encerra justamente no período em que acontece o primeiro concílio, e no concílio há uma emancipação das igrejas gentílicas,
Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Tá? Então, judeus e gentios, agora a igreja era. E não se falava mais em impor sobre os gentios nenhuma observância da lei que cabia aos judeus. A segunda sessão trata a respeito da expansão da igreja até a capital do Império Romano, até Roma. A gente encontra a história de Paulo nos últimos capítulos. O texto que entendo ser o divisor entre esses dois temas é o que é citado em Atos capítulo 15, versículo 35, que diz: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Quem escreveu Lucas? Hoje é de comum acordo da maioria esmagadora de que a pessoa que escreveu é aquela que dá o nome ao livro dos evangelhos, terceiro evangelho, Lucas, o médico amado, também conhecido como companheiro de Paulo em algumas das suas viagens. Lucas, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele inicia a sua narrativa dos Atos dos Apóstolos com uma referência e uma breve recapitulação. Ele deu uma olhada para trás, ele olhou para o retrovisor do seu próprio livro, do seu próprio evangelho, ou seja, a história que ele discorre a respeito da vida de Jesus, e registrando isso como ele havia feito e enviado para um amigo chamado Teófilo. E esse nome aparece tanto em Lucas quanto em Atos, aí no início, Atos capítulo 1, versículo 1, e o segundo fala a respeito disso. Ele faz assim uma ligação, uma conexão entre o seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, e o segundo, Atos dos Apóstolos. Ou seja, ele lançou assim a base para o seu segundo livro agora de narrativa histórica, como eu disse anteriormente. Bom, vamos começar a caminhar pelo texto. O texto aqui na minha Bíblia, na NVI, ela dá um título, A Ascensão de Jesus. Quero que você observe que esses títulos são diferentes em cada Bíblia, porque eles não são inspirados. Muito tempo depois é que alguém entendeu que se colocasse o título iria didaticamente ser melhor, assim como o capítulo e o versículo não constam nos originais, mas foi colocado muitos anos depois, exatamente para que a referência, ou seja, o endereço fosse mais fácil de nós encontrarmos cada texto que quiséssemos encontrar. Então, o primeiro versículo do capítulo 1 diz assim, e eu dou como título a promessa do Espírito Santo, porque ele tem como esse objetivo, nos 6 primeiros versículos, focar a respeito da descida do Espírito Santo. Ele começa dizendo: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está no versículo 1. Então, como é que eu faço para entender o texto? Primeiro, entender o que o texto está me dizendo, o que o escritor quis me comunicar. Aí eu preciso utilizar algumas perguntas básicas, eu preciso conversar com a Bíblia, eu preciso perguntar ao texto. Aquelas perguntas básicas, tipo o que, como, onde, quando, quanto, por quê. São perguntas básicas que as respostas farão com que a gente entenda o que o texto está querendo dizer. Então, esse texto, em meu primeiro livro, só isso aí, se a gente parar, a gente pode perguntar, que primeiro livro é esse? Então, nós vamos entender que é o Evangelho de Lucas, porque lá na referência de Lucas, capítulo 1, versículo 3, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: eu mesmo investiguei tudo
cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas, então, ele escreve 2 volumes para a mesma pessoa, chamado Teófilo. E o texto continua: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele está dizendo lá no primeiro livro, lá em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, eu relatei para você tudo que Jesus começou. Ou seja, todo o Evangelho de Lucas é apenas um começo de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Jesus não terminou no final do Evangelho de Lucas. Atos continua. Então, Lucas está dizendo que é apenas um breve relato. Nos dá a entender que a obra iniciada por Jesus, ela certamente continua com Atos dos Apóstolos. E dá seguimento, inclusive, depois do livro de Atos dos Apóstolos. Pois são atos do Espírito Santo, agora por meio da igreja. Como a igreja existe até os dias de hoje, então, até os dias de hoje, existem atos do Espírito Santo que são manifestados por meio da igreja. Então, observe que lá no capítulo 28, o último do livro de Atos, o escritor ele não dá uma conclusão, ele não coloca um the end, um fim. Não. Por quê? Porque há continuidade por parte da igreja a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou. E nós vamos encontrar no próprio livro de Atos, né, quantas curas. Me lembro agora de Pedro e João, quando estavam entrando na Porta Formosa e curou aquele paralítico. Né? A Bíblia fala de sinais, prodígios e maravilhas que aconteciam por meio dos apóstolos. Nós encontramos na vida de Paulo quantos momentos tremendos. Teve uma época que ele estava numa viagem e aí Deus disse para ele: fique tranquilo, Paulo, nada vai acontecer com você e nem com ninguém que está nesse navio, porque eu estou contigo. Ou seja, Jesus continua vivo e utilizando a sua igreja para manifestar a continuidade daquilo que ele fez e daquilo que ele ensinou. Versículo 2, ele diz: até o dia em que foi levado para o céu. Ou seja, ele dá uma continuidade do versículo 1. Ele termina com uma vírgula. Decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, até o dia em que foi levado para o céu. Claro, porque a hora que ele foi levado para o céu, ele parou de ensinar. Até ali, ele ensinou os seus discípulos o que precisavam observar. E ele continua aqui: depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Ou seja, quando ele foi elevado, ou seja, as últimas cenas, se você for lá nos últimos versículos de Lucas, você vai encontrar exatamente um texto que fala da sua subida para o céu. Está escrito assim em Lucas 24, de 50 a 52. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Jerusalém era o lugar que Jesus disse para eles irem. E eles então, obedecendo, depois da subida para o céu, eles foram para Jerusalém. Mas olha que coisa, quando ele termina o livro de Lucas, ele termina com a subida de Jesus. E nos primeiros versículos ele também fala da ascensão de Jesus, como se ele estivesse fazendo mesmo aquele diâmetro, aquela ligação entre os dois livros e tornando um livro só. E é no Evangelho de Lucas que a gente descobre qual era o local, aonde eles estavam. Olha, o texto fala que eles estavam perto de Betânia, no lado leste do Monte das Oliveiras.
e a leste de Jerusalém. Aí quando você tem um pequeno estudo a respeito da geografia da Palestina, aí você vai descobrir que Jerusalém está num monte. No outro monte ao lado era o Monte das Oliveiras, no meio um vale. E do outro lado também tinha um outro monte e um vale no meio. Então Jerusalém, Monte das Oliveiras e Betânia. Então ele teve que fazer essa viagem até Betânia, de Jerusalém até Betânia, para que pudesse ser elevado aos céus, e depois os discípulos fizeram o percurso de volta para Jerusalém, como diz aqui as Escrituras, né? O outro destaque que quero fazer desse versículo são os apóstolos. Quem são esses apóstolos? Aqueles mesmo que Jesus escolheu originalmente. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 14. E lá tem toda a lista apostólica, toda a lista dos nomes dos apóstolos que Jesus escolhera depois de ter passado uma noite em oração. Inclusive faz parte dessa lista Judas, o Iscariotes, o traidor, está nessa lista. Outra palavra que quero destacar nesse versículo é que ele estava dando mais instruções. Que instruções foram essas que Jesus deu? Quando ele fala que deu mais instruções, ele está falando a respeito das orientações que ele deu depois da ressurreição. Porque antes da ressurreição, todos os ensinos estão lá nos evangelhos. Agora, depois da ressurreição, ele encontrou várias vezes, vamos ver mais na frente, 40 dias, ele foi periodicamente encontrando com os discípulos, e cada vez que encontrava, ele dava alguns ensinamentos, e que os evangelhos, eles relatam que Jesus ensinou a respeito da sua ressurreição, falou, mostrou provas a respeito do seu físico, depois de ressurreto, falou a respeito, fez eles lembrarem que isso deveria acontecer, por quê? Porque ele era o Messias prometido, o Messias que tinha que vir, e ele fez lembrança novamente a respeito de uma promessa que ele havia feito, em João capítulo 16, 17 ali, ele fala promessas da vinda do Espírito Santo, daquele que viria, alguém semelhante a ele, e ele aqui, depois da ressurreição, ele torna a lembrá-los, Então, qual é o objetivo desse livro? O objetivo é retratar o desenvolvimento desse movimento cristão durante essas primeiras 3 décadas, desse depois de Cristo. As primeiras 3 décadas. Então, registra como, através da capacitação e orientação do Espírito, o movimento se tornou grande no mundo romano. Isso é algo que nós precisamos aprender. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender claramente que tudo o que eles fizeram foi por causa da unção do Espírito que estava sobre eles. Nós somos a igreja de Cristo. Nós é que damos sequência, estamos reescrevendo o capítulo 29, que ainda não terminou, terminará com o arrebatamento da igreja, mas enquanto Jesus não vir buscar a igreja, eu e você precisamos dar continuidade a tudo que Jesus fez e ensinou, mas o que nós precisamos é estar revestido do poder do Espírito Santo. O próximo versículo diz assim: durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. O período do seu sofrimento e morte foi o período da Páscoa. E da Páscoa até o Pentecostes eram 50 dias. Por isso a palavra Pentecoste, esse prefixo pente, quer dizer 5. Então Pentecostes vem 50 dias depois da Páscoa. Então ele ficou 40 dias. Então resta quantos dias? 10 dias. Foi o tempo que os discípulos saíram de Betânia e foram para Jerusalém e esperar o cumprimento da descida do Espírito Santo. Eles esperaram apenas 10 dias. Esse é
o relato desse primeiro texto, primeira parte desse versículo. A segunda parte, e ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Queridos, Lucas, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele dá prosseguimento ao início da sua narrativa de Atos, com um resumo das provas da ressurreição de Cristo, a sua conferência com seus discípulos e as instruções que ele lhes deu durante os 40 dias de sua continuação aqui na terra. Como já descrevi, 40 dias fala a respeito da ressurreição até a ascensão de Jesus. Então, depois que Jesus subiu, os discípulos ficaram 10 dias em Jerusalém, quando aconteceu o Pentecoste, no 50º dia depois da Páscoa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Lhes apresentou muitas provas, é o que diz o texto, o versículo que estamos analisando agora. Todas as vezes que Jesus apareceu, ele comeu junto com os discípulos, ele disse para Tomé, por exemplo, toque em mim, veja se eu não tenho ossos. Só alguém ressurreto, alguém que nasceu novamente, que surgiu novamente, que reviveu dentre os mortos, é capaz. Ele não era um espírito, não era um fantasma, não era uma aparição. Era importante que a ressurreição de Jesus fosse vista pelos discípulos, fosse tocado pelos discípulos. E vários textos nos evangelhos você encontra. Mas na carta de Paulo aos Coríntios tem um texto que eu quero ler nesse momento por achar muito importante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 5 a 7, que diz: E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. O que eu quero destacar aqui? Que Jesus não apareceu apenas para 10, 12 homens. Não. Jesus apareceu para cerca de... aliás, a expressão do texto é mais de 500 irmãos de uma só vez. Queridos, eu não sei quando isso aconteceu, mas aqui diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Isso é prova cabal de que Jesus está vivo. Nenhum tribunal do mundo recusaria o depoimento de 500 pessoas afirmando uma verdade. Certamente, qualquer pessoa seria absolvido com o testemunho de 500 pessoas. Então, está aí prova cabal para qualquer tribunal. As muitas evidências empíricas, não poderia levar a uma outra conclusão, senão de que ele está vivo. E, queridos, a ressurreição de Jesus é que levou a igreja a avançar como eles avançaram, expandir como expandiram. Nesse livro nós vamos ver essa história. Queremos crescer, queremos expandir, queremos avançar. Nós precisamos descobrir o segredo. Jesus vive. Nós precisamos ter essa convicção de que não somos nós que fazemos, é apesar de nós, porque é Ele quem faz todas as coisas acontecer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E qual era a mensagem central? Qual era o âmago da pregação de Jesus? O reino de Deus. Por isso que ele fala aí no final desse versículo, que era isso que ele estava ensinando a respeito do reino de Deus. E o quarto versículo: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Enquanto comia, gente, parece que Jesus gostava de utilizar esse momento como uma forma didática de estar ensinando. Então, precisamos aprender também com ele sobre isso. Jesus ensinou muito quando alimentou os 5.000 lá na hora da multiplicação dos pães, quando aquele almoço na casa de Mateus, cobrador de impostos, na casa de um fariseu, na última ceia, quando eles estavam comendo, Jesus então fala sobre isso. Depois de ressurreto, nós vemos Jesus comendo um peixinho assado, logo na primeira noite ali com os discípulos, quando Tomé faltou à reunião, ele então comeu um peixe, diz o texto. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, Jesus aproveitava desses momentos
quando todos estavam em silêncio, para ensinar algumas verdades. E ele diz: espere pela promessa do Pai. Espere pela promessa do Pai. E foi o que eles fizeram. Só saíram para cumprir o que nós vamos estudar na próxima semana, versículo 8, depois que eles foram revestidos de poder. E para concluir hoje, o versículo de número 5, que diz: João batizou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Aqui não tem muita confusão. Quando você pergunta quem foi que batizou em água, João. Que João é esse? Não tem muito mistério, porque João o Batista, João aquele que batizava, né? João que batizou Jesus, né? É só você olhar lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, melhor dizendo, Marcos, em Lucas, em Mateus, nós encontramos o relato a respeito do batismo. Ele batizou em água. Eu entendo melhor o em do que o com, que aparece em algumas versões. Eu prefiro o em porque a palavra batismo vem do grego baptizo, que quer dizer mergulho, e alguém só pode ser mergulhado em água ou na água, né? João Batista então batizou assim uma grande multidão, conforme os relatos que estão lá no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 3, você pode olhar e você verá, né? O batismo de João era o batismo do arrependimento, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 4, falando a respeito disso. Mas ele disse que João Batista, viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e aí nós vimos a experiência de Jesus quando ele recebe a unção do Espírito Santo, e o mesmo que aconteceu em Jesus no dia do batismo, aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes, e se não aconteceu com você ainda, precisa acontecer. Você precisa ter convicção de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, tá? E aí, dentro de poucos dias, ou seja, daqui a alguns dias, ele está falando do Pentecostes, 10 dias para ser exato, daqui a alguns dias viria a promessa do Pai, que nós vamos ver em Atos capítulo 2, né? Então, o foco no papel do Espírito Santo fornece os meios pelos quais o ministério de Jesus é continuado na vida da comunidade cristã. Querido, eu queria destacar duas coisas muito importantes. Primeiro, a obediência. Os discípulos obedeceram à ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois do Pentecostes, aí nós encontramos os discípulos já rodeando por Samaria, por Judeia, por toda a Galileia, toda a Palestina, e posteriormente começaram a sair, inclusive, das fronteiras palestinas, exatamente porque começaram em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a continuidade também depende de uma obediência, a nossa obediência. Querido, se você, conhecendo tudo isso e sabendo que precisa obedecer essa ordem de Jesus, que você deve ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder, e depois o que fazer com esse poder? Atos 1:8, vamos ver semana que vem. Hoje o destaque está na obediência. Obedeça, querido. Busque a Deus. Fique esses 10 dias, como os discípulos ficaram, em obediência, mas em busca, na espera, na expectativa do mover de Deus, E em segundo lugar que eu quero destacar, uma vez cheio do Espírito Santo, uma vez uma fé aumentada, seja um pregador da palavra de Deus. Sabe, aproveite esse momento que estamos em quarentena, convide seus amigos a participarem da sua célula. Aproveite esse momento, porque é um momento que talvez muitas pessoas que são incapazes de ir a uma igreja ou até mesmo a uma casa para participar de um culto, quem sabe no aparelho de TV da sua casa, quando você estiver assistindo o culto online, seu pai, sua mãe, os seus irmãos que ainda não são cristãos,
poderão estar tendo a experiência de ouvir falar de Jesus. Convide-o, participe, se envolva, busque levar alguém a conhecer a Jesus. Vamos sempre buscar praticar as verdades da palavra de Deus que iremos aprender. Ok? Então, mais uma vez, você que tem a célula, na quinta-feira, nada concorre com célula, você sabe disso. Então, você poderá utilizar a gravação desse estudo ou, em comum acordo, mudar o dia da sua célula. Hoje é tudo online, está todo mundo em casa, fica fácil, né? Pense nisso, tá bom? E a todos que ouviram essa primeira parte, volte na próxima semana, nesse mesmo horário, no mesmo dia da semana, estaremos dando seguimento ao estudo a respeito de Atos dos Apóstolos. Hoje nós fizemos alguns detalhezinhos por ser a primeira aula, mas daqui para frente nós vamos ter que caminhar um pouco mais, porque eu espero terminar, uma vez que é semanal, pelo menos até o final do ano no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Grande abraço, queridos, e que a sua fé cresça a cada dia para a glória do Senhor. Deus abençoe, um beijo no coração e um grande abraço a você e a sua família, no nome de Jesus.